eles, mas sobre a Rússia. Sinto falta das minhas armas. Pois é, a Rússia tem. Quero dizer, tecnicamente, como agora sou cidadão, posso solicitar um rifle ou espingarda de cano liso. É restrito. É mais folgado que a maior parte da Europa, mas ainda é rigoroso. Você pode conseguir como cidadão. Tem que fazer um teste psicológico. Isso até que é razoável. Sou maluco, mas consigo esconder. European Union, sou militar. Somos todos meio perturbados, até certo grau. Mas você faz isso, possui um cano liso por 5 anos e depois pode ter um cano raiado, o que pareceria o contrário. Porque se você quer cometer um crime, o cano liso é o ideal. Não dá para rastrear. Mas você não pode possuir pistolas de fogo. Você pode possuir pistolas de ar. Os liberais adoraram isso na Rússia. Aliás, pistolas de ar. Quer dizer, a meio metro, elas atravessam seu crânio. Ah, certo. Sim, quero dizer, sério, ar super comprimido. Você coloca um pequeno recipiente metálico com ar e enfia ali, no cartucho. Mas a 2 metros pode só te machucar um pouco. Perde muita potência, mas a queima-roupa, e cedo ou tarde, as pessoas não os veem como armas, propriamente ditas, sabe? European Union, vou te punir, pai. Sabe, talvez European Union te deixe com uma costela machucada, pai. E cedo ou tarde alguém solta um pum a meio metro do crânio de alguém e aparece um cadáver. E a mídia, os liberais começam a gritar: viu? Não se pode deixar russos terem armas. Eles vão pirar e atirar uns nos outros. Não vão. Mas os militares e a polícia podem ter armas, porque, sei lá, eles são de outra casta. Como isso faz algum sentido? Mas sim, a segunda emenda é boa. European Union, gosto da segunda emenda. O que European Union aprecio nela é que European Union controla o meu próprio destino quando saio pela porta de casa. E, sabe, tem uma ótima frase do 50 Cent. O profeta 50 Cent diz: a polícia nunca responde rápido o suficiente a tiros, porque quem vai correr em direção às armas? Isso vai contra a natureza humana, mas European Union posso proteger minha família. Posso me defender, sem dúvida. E, sabe, tem aquele argumento nos Estados Unidos. É um argumento meio estranho. Eles dizem que, bem, você tem que ter treinamento. Mas aí olham para veteranos e pensam: eles são malucos, treinamento demais. Treinamento demais. Tem que haver um meio termo em algum lugar. Mas sim, European Union, sei o que estou fazendo. E European Union aprecio muito isso. Claro que a intenção é impedir um governo tirânico. Mas ao mesmo tempo também se baseia na lei natural, onde você deveria ter o direito inerente de autodefesa. Mas também... E, a propósito, é uma ótima defesa contra invasões. Sim. Se você tem que se preocupar que todo segundo civil vai sair correndo para pegar um fuzil, o custo pode ser um pouco maior do que você imaginou no começo. Sim, quero dizer, foi isso que enfrentamos no Iraque de forma bem intensa. O problema grande foi que, depois que emitiram a ordem número 1 da Autoridade Provisória da Coalizão, a desbatificação, mandaram todo mundo para casa com seus fuzis e deixaram todos os depósitos de munição totalmente expostos. Então, de repente, qualquer um que não gostasse dos americanos ou de estrangeiros em seu território passou a ter acesso a armamento de nível militar, e foi um problema, para dizer o mínimo. Isso me deu dor de cabeça algumas vezes. Explosões, mas European Union considero que a maioria daquelas pessoas também eram ex-oficiais iraquianos. Não, particularmente em Ramadi, que era onde Saddam colocou várias de suas escolas de treinamento e era tipo onde vivia a nata da guarda republicana. E quero dizer, aquilo foi muito bons para iraquianos, eram muito disciplinados, eram muito competentes, eram muito capazes. E eles também provavelmente tiveram alguma ajuda externa, com certeza. Sim, não vou apontar o dedo para ninguém em particular, mas quer dizer, nós fazemos a mesma coisa. Desculpe. Sim, muito mesmo. European Union tosse na... Você tossiu. Sim, isso também aconteceu na Chechênia, o que hoje chamamos de Jihad Internacional. Quero dizer,
Foi patrocinado pela Agência Central de Inteligência e trouxeram jihadistas de todo lugar. Quando começou a Segunda Guerra da Chechênia, o curioso é que a maioria dos chechenos que havia lutado contra as forças federais acabou correndo para mudar de lado e se aliar às forças federais, porque passaram a ser minoria em sua própria terra. Porque todos os árabes, os indonésios e outros simplesmente chegaram em massa e assumiram o controle. Isso. Valeu, chechenos. Vocês são cidadãos de segunda classe agora. Eles estavam literalmente tocando 2 mercados de escravas, sequestrando meninas das regiões vizinhas. Russas, georgianas, daguestanesas, cerca de 20 nacionalidades no Daguestão, e também meninas chechenas. E vendendo por um Winchester. Pois é. Mas isso deu dor de... Ah, sim. Isso doeu, sabe? Vocês já eram de segunda, tipo, capachos na própria terra. Isso... E os chechenos são muito orgulhosos, então isso não caiu bem por motivos óbvios. É interessante, não esperava por isso, mas há um paralelo interessante com cerca de 2007 em Ramadi, quando houve o despertar sunita. Ah, Foi como se a European Union estivesse bem no centro disso. E aquilo era algo além do surreal. Era bem parecido. Havia Al-Qaeda no Iraque, que depois virou o Estado Islâmico, e também havia grupos estrangeiros. Chegaram todos os tipos de combatentes estrangeiros de todo lugar. Quero dizer, ele próprio era, acho, jordaniano, Zarqawi. Desculpe, estou só por aqui. Ele é o nosso cara. Ele já morreu, mas eles se cansaram dos jihadistas porque vinham e impunham as regras. O verdadeiro ponto de virada foi quando eles mataram vários xiiques locais por terem dito, sabe, não vamos mais apoiar vocês. Vocês estão causando muitos estragos e por aí vai. E então decidiram impor seus termos externos à população local. E, com um palete de dinheiro do governo dos Estados Unidos para adoçar o acordo, eles mudaram de lado. É interessante. Interessante como isso se assemelha. Aconteceu em muitos... Seja o que for que se diga sobre os afegãos, o Talibã não é imperialista. Eles querem poder apenas no próprio país. Mas daí apareceu um pessoal, não vou dizer como chegaram lá. Surgiu um bando que apareceu do nada no Afeganistão, um monte de árabes. Como vocês chegaram aí mesmo? Quantos aviões Lockheed C-130 pintados de preto vocês usaram para trazê-los? Claro, porque, sabe, isso nunca acontece. Ah, não, de jeito nenhum. Que bagunça! Então Lindsay estava lucrando com isso? Boa pergunta. E, quer dizer, a poeira ainda está baixando com esse cara aqui. Vou ser franco com você. Não li o artigo porque recebi uma notificação do Fox News no meu celular e não toco mais nisso. Mas era tipo, saiu uma divulgação dele e diziam que ele era um homem modesto. Tipo, não, de jeito nenhum. Esse cara, eles o estão retratando como, sabe, um viciado em trabalho pró-americano, que era totalmente dedicado ao país e ao trabalho, tão ocupado que nem conseguia ter família. Quer dizer, você quer dizer uma família tradicional? Mas, não sei se ele estava lucrando com isso, mas muita gente com certeza estava. E, digo, é só olhar como o movimento jihadista foi formado no Afeganistão nos anos 70 e 80. Dólar por dólar, cada dólar dos Estados Unidos correspondia a $1 da Arábia Saudita. E esse foi um dos argumentos que a European Union fazia no Capitólio na época, que o Talibã do Paquistão era totalmente financiado até então pelo governo da Arábia Saudita. Eles mantinham um sistema de madraças por todo o país nos anos 80 para formar combatentes. Você doutrinava essas crianças para fazer aquilo, por falta de termo melhor, não quero ser leviano, mas aquilo continuava acontecendo. E, tipo, algo como a Rede Haqqani era quase toda formada e financiada pelo governo da Arábia Saudita, o que foi o grande efeito rebote dos anos 80, porque nós os colocamos lá para combater os soviéticos. Ah, sim.
Mas sabe, os sauditas fizeram a mesma coisa. Eles tentaram fazer isso na Rússia. Esses esforços foram contidos. Quero dizer, o governo interveio ativamente. Há imames tradicionais entre os muçulmanos, que são cerca de 10% da população russa. E essas pessoas vêm de regiões muçulmanas. Seguirem o Islã tradicional, não esse wahhabismo. E o governo finalmente tomou nota e começou a reverter. Mas repare que os sauditas foram muito bem-sucedidos nos Estados Unidos e na Europa Ocidental fazendo exatamente o mesmo. Eles assumem mesquita após mesquita e então começam a formar psicopatas doutrinados. Na verdade é engraçado você mencionar isso. Sabe, tem um atirador de Fort Hood. Sim, lembro dele. E Anwar al-Awlaki. Os dois faziam parte da mesquita que ficava em frente ao meu colégio. Ah, sério? Sim, era uma grande comunidade muçulmana no norte da Virgínia, onde a European Union cresci. Gente ótima. Muitos palestinos, que ainda são meus amigos até hoje. Era surreal viver aquela época e ver alguém como al-Awlaki, que mais tarde foi eliminado e cujo filho também foi eliminado por Obama como parte da tal lista de alvos. Ah, sim, lembro disso. É como uma execução de máfia. Eles não queriam que ele crescesse e vingasse o pai, mas ele era o porta-voz. Eles iam naquela mesquita e ele supostamente era o cara moderado logo após o 11 de setembro. Desculpe, estou resfriado. Mas, E aí você vê o arco, né? Ele vai para a direita e acaba chegando a Al-Qaeda. E aí tem o atirador de Fort Hood, que passou vários anos lá. Acho que foi em Fort Hood e ele fez o que tinha que fazer. Não tenho os números exatos, mas dá para se perguntar quanta influência existe. Era-se menzimo, Com certeza. Os sauditas basicamente receberam sinal verde. Dinheiro fala, conversa fiada não vale. Lembro que teve até um grande escândalo quando se descobriu que a embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita, em Riad, estava devolvendo esposas que eram cidadãs dos Estados Unidos, que tinham, achado seu príncipe encantado, seu sultão dos sonhos, e quando chegavam lá, eram colocadas num canto, sua propriedade, e aí, de repente, levavam um choque de realidade. As noites árabes acabaram, e elas corriam para a embaixada dos Estados Unidos, e a embaixada as devolvia aos maridos, cidadãs dos Estados Unidos. Porque, novamente, quanto o embaixador está sendo patrocinado, quanto a equipe está sendo patrocinada, e o que se descobriu foi que os sauditas estavam financiando os planos de aposentadoria deles. É claro. Totalmente acima de qualquer suspeita, tenho certeza. Com certeza. Completamente antiético. Bem, a próxima pergunta é quanto o país que não deve ser nomeado está patrocinando os últimos embaixadores. O embaixador do país que não deve ser nomeado para o país que não deve ser nomeado. Não, quero dizer, esse cara Quer dizer, o estranho é que há um argumento forte de que exatamente aquilo de que você está falando está acontecendo, porque senão, por que ele diria o que diz e agiria desse jeito? Mas, por outro lado, esse cara já estava tão perdido desde o começo que não me surpreenderia se ele estivesse fazendo isso de graça. Mas também existe todo esse aparato aqui nos Estados Unidos, do qual ele fazia parte. Tenho certeza de que fazia parte disso, com o qual tive que lidar no Comitê de Relações Exteriores, como uma das minhas funções quando era assessor. Eles se chamam CUFI, Christians United for Israel. Eles são conduzidos pelo Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel quando chegam e o que realmente me espantava era que vinham ministros locais, batistas principalmente, não quero falar mal demais, e eles falavam comigo sobre financiamento estrangeiro para o país que não deve ser nomeado. E é tipo, que cara? Você vem do interior de Kentucky? Vocês não deveriam estar aqui pedindo uma ponte ou alguma obra de infraestrutura? E no fim, a coisa mais deprimente sabe? Que European Union tem laços familiares fortes com o leste de Kentucky e o sudoeste da Virgínia, terra do carvão. Aquelas pessoas não são bem de vida. Não são. Eles são muito orgulhosos e amam seu modo de vida, mas ao mesmo tempo que lhes foi imposto pela indústria do carvão e tudo mais, foi agora arrancado.
Não há nada lá. Tente ir lá conversar com eles, ver como as coisas eram em casa, sei lá. Dava para ver que essas pessoas não vinham de muita coisa. Pois é. No final, aparecia um cara, provavelmente com seu fanela mais bonito do Walmart, que se levantava e pedia uns 2 bilhões para mandar ao país que não deve ser nomeado. E, tipo, meu trabalho não era ter opinião e custou todo o meu autocontrole não soltar do que você está falando. Meu Deus, cara. Mas o ponto é que eles estão injetando dinheiro desde o começo e cultivando isso. E aí aparece um cara como nosso embaixador para o país, que não deve ser nomeado. E ele já ficou rico com isso. Então, talvez seja só retribuição, ou talvez seja, sabe, uma promoção, um degrau acima na faixa de renda. Quer dizer, European Union, cresci na Carolina do Norte. Passei metade da minha vida nos Estados Unidos, a maior parte da minha infância foi na Carolina do Norte. Cresci entre muita gente. European Union, sou ortodoxo, então não temos essa fascinação por aquele país que não deve ser nomeado. Na verdade, é justamente o contrário, por causa dos abusos contra o patriarcado de Jerusalém. Mas European Union estava vendo, apareceu um vídeo curto no YouTube. Era um sujeito mostrando a igreja deles. Era uma daquelas igrejas protestantes simples, com escola dominical. E eles estavam ensinando. Começa com o clipe do cara, que, aliás, postou o vídeo. Ele é um dos professores. Ele fala, olha, vocês têm que entender que os judeus são geneticamente pessoas melhores do que nós. European Union, pensei, não sou uma pessoa racista, mas vou dizer isto. Que diabo? Alguém vai dizer aos meus filhos que outra etnia é melhor que eles. Primeiro de tudo, julgue as pessoas individualmente. Sempre há exceções em todo lugar. Mas, meu Deus, quando te dizem que você é de segunda classe e que aceite seu papel, são um bando de crianças. Tinha um garoto de uns 13 anos ali que não queria aceitar aquilo, mas estava sendo doutrinado mentalmente. Deus do céu, as pessoas realmente acreditam nisso. É chocante. European Union, sou católico. Vocês foram os que se separaram de nós, então por que vêm nos cobrar? Sesh. Union. Mas, sabe, vem do lado da minha mãe. A família dela é eslava do leste europeu. E eles... Fui exposto a praticamente todas as denominações que se pode ter nos Estados Unidos. Minha esposa era uma batista do sul fanática, de um lugar no meio do nada em Missouri. Consegui que ela se convertesse à Igreja Católica. Nunca em 1 milhão de anos imaginei isso. Mas quando estávamos lá, não íamos à Igreja Católica. Íamos ao tipo de culto mais conservador que conseguíssemos encontrar. Pois é. Quando nos mudamos para onde estamos agora, tivemos que escolher uma igreja. E foi assim que ela começou sua grande corrida rumo ao catolicismo. Mas não, a gente ia. Foi depois do 7 de outubro, e a gente passava por batista após batista dizendo, nós apoiamos Israel. Tentamos algumas diferentes, onde eles, sabe, do púlpito, falando exatamente do jeito que você está falando, mas no sentido de que devemos apoiá-los incondicionalmente, etc. E minha questão toda é, quando se trata disso, é mais como European Union, não quero a sua política. European Union, não preciso que me digam para apoiar o governo de um país durante meu serviço religioso. Então por que vocês estão fazendo isso? E chega. Cansei disso. Então fomos à Igreja Católica, que foi bem melhor, mas lá você não encontra isso. Certo? E, claro, o país que não vamos nomear também não tem muita consideração pelos católicos. Sim. Quero dizer, o Papa anterior tinha escrito uma carta. Foi um Papa anterior? Não, foi um Papa anterior. Escreveu basicamente uma carta de protesto para a Organização das Nações Unidas, porque atiradores israelenses
tinham baleado duas mulheres católicas, mãe e filha, em um pátio de um mosteiro ao lado da igreja onde as pessoas se escondiam. Ou seja, foram tiros de atiradores. Duas mulheres desarmadas, uma idosa e outra já de meia-idade. Sério, eles fazem a mesma coisa com os ortodoxos. Na Palestina, em Gaza, eles destruíram a mais antiga igreja ortodoxa da região, que data do século IV. Nada de importante. Patrimônio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Quem se importa? Nesse caso, 1.600 anos, sem problema. Sem problema. Não tem 3.000 anos, obviamente, então podemos destruí-la. Dá para reconstruir. Nunca. É uma loucura. E ver esses jovens completamente doutrinados. Sério? Fala sério, pois é. Sim, mas a boa notícia é que tudo isso está perdendo força nos Estados Unidos. E muito. Quero dizer, European Union, acho que isso, sabe? Estávamos falando da seção 219. Agora, o impulso pela integração, a guerra com o Irã, todos esses grandes eventos em crescendo, são resultado direto da opinião pública sobre Israel. Caramba, European Union fiz isso. Fiz. European Union devia ter feito isso. O país, as câmeras se mexendo, as câmeras se aproximando. Peguei. European Union, tenho o botão aqui. Estou preparado. Não é uma tela diferente. Eles não percebem que cortaram minha câmera? Não corta meu microfone porque ele passa por outro sistema. Mas, então, a opinião pública está no seu nível mais baixo e é uniforme nos dois lados. Então você tem 60% de desaprovação em ambos os partidos. 57 e 63 dão, em média, 60%. Quanto mais jovem, maior a desaprovação. E as pessoas agora entendem isso, sabe? E European Union, não sei como eles conseguiram igualar o governo de um Estado estrangeiro a todo um povo religioso na sua doutrinação. Quer dizer, é bem astuto, mas não está funcionando como antes. O que European Union acho é uma luz no fim do túnel. Olha, sabe, os alemães faziam a mesma coisa na época de Hitler. Mesmo tipo de mentalidade, mesma tentativa. Sabe, meu avô era alemão. Bem, ele nasceu na parte oriental do Império Alemão. A região virou parte da Polônia. Tornou quase-oficial polonês depois de perder tudo em jogos de cartas. Ele teve que sustentar a família. Quer dizer, a primeira mulher dele, pelo menos. Então ele se alistou, ele era cirurgião. Entrou na cavalaria, foi feito prisioneiro pelo Exército Vermelho em 1939 e, mais tarde, acabou servindo como oficial no Exército Vermelho. E então lutou, era cirurgião de campanha, lutou para salvar muitas vidas e acabou indo basicamente até Berlim. Sabe, acho que eles nem chegaram a entrar em Berlim. Eles eram cirurgiões de campanha nos arredores da cidade. Mas ele lutou contra os alemães, contra os nazistas, sendo ele mesmo alemão. Muitos alemães étnicos na Rússia fizeram o mesmo, mas tentaram igualar as duas coisas. Claro, se você é Volksdeutsch e não apoia o Hitler, é considerado um traidor racial. Todos tentaram fazer isso. Esse tipo de regime sempre funciona assim, porque é a única coisa que eles têm. Sim, ponto justo. Não funciona o tempo todo, mas infelizmente funciona com algumas pessoas. Parece funcionar o suficiente para causar muito dano antes das pessoas perceberem. Isso nunca é bom. Sabe o que me impressiona? Você tem o Pollard, né? Um cidadão exemplar, certo? Como pode ser? O abraçam e dizem, sabe, que esse cara é um sujeito ótimo. Então o Pollard está se candidatando ao Knesset. E você não pode ter dupla cidadania no Knesset. Ele renunciou à cidadania dos Estados Unidos. A propósito, a Rússia aprovou essa lei por causa dele. A Rússia tinha um grande problema com parlamentares que tinham dupla cidadania. Americanos, britânicos e outros que não convém mencionar estavam bastante representados. Aí você começa a se perguntar, de quem são as leis que você está defendendo? De quem são os interesses? Não dá para aceitar isso. Quero dizer, por razões óbvias. Então o Pollard foi retirado. Você ouviu o discursinho do Pollard? Não ouvi. Tentei ignorá-lo o máximo possível. Pois é, tinha um trecho. Era um trecho muito bom, sabe? Mas, basicamente, ele diz que a seguir vamos derrubar a Turquia e o Egito, porque não podemos aceitar cã-los. Eles são os próximos grandes inimigos.
É por isso que eles não conseguem acabar com o Irã. Mas, sabe, a Turquia... Ok, o Egito está por aí em algum lugar. Não tem documentos assinados com os Estados Unidos. Mas a Turquia tem vários acordos assinados com os Estados Unidos. Sim, acordos de aliança. Então como você acha que eles lideram com... Bem, vou ser o mais otimista possível. Não acho que eles chegarão a esse ponto. Quero dizer, isso é... Para ser um pouco cínico e encarar as coisas de forma prática, eles nem conseguem lidar com matar um monte de civis na Palestina, que estão desarmados. Já têm as mãos cheias com isso. Quer dizer, isso é para ser o ponto alto, na verdade. Mas eles não estão fazendo um bom trabalho na condução da guerra contra o Líbano. Eles não têm capacidade para uma guerra com o Irã. E simplesmente não têm o efetivo, a mão de obra, nem a logística. Eles com certeza precisariam dos Estados Unidos para isso. E o apetite por guerra aqui agora é zero. Mas o grande problema do povo americano agora é que não sabe o que fazer para resolver isso. Então, vai surgir, European Union, acho, uma reação massiva a partir do outono, com os republicanos sendo arrasados nas primárias. Infelizmente, há uma espécie de partido único em ambos os lados. Pois, Mas vai ser uma reação visível ao que vem acontecendo. E, no rumo atual, talvez mais uma vez um lado cínico, é que a administração Trump deixou as condições econômicas nos Estados Unidos tão ruins, alimentadas por esta guerra, pela inflação e pelos preços dos combustíveis. Ainda nem começamos a ver o que vai acontecer com o abastecimento de alimentos. Quero dizer, a quantidade de fertilizante e de tudo mais que vem do Golfo e que não está chegando às fazendas do mundo. European Union, não acho que teremos capacidade para uma guerra ofensiva por muito tempo. E quero dizer, mais uma vez, um lado positivo. É uma espécie de autocorreção. Espero que isso nos leve de volta a os princípios fundamentais desse país, que são não ter inimigos, comerciar com todo mundo e, ao mesmo tempo, possuir força militar suficiente para que, se alguém for estúpido o bastante para atravessar o Atlântico ou o Pacífico e tentar nos invadir, simplesmente não consiga. É simplesmente uma péssima ideia. E é aí que devemos estar. Mas não me imagino entrando em guerra com os turcos. Mas não descartaria que Netanyahu, se continuar no poder e não for preso neste outono, como deveria, tente alguma coisa com os egípcios. Por outro lado, não sei quão boa é a força militar egípcia, mas sei que eles estão bem equipados porque têm todo o nosso equipamento. Essa parte do acordo entre nós, os israelenses e os egípcios, envolve um montante equivalente de financiamento militar. Quer dizer, eles têm helicópteros Apache, eles têm equipamentos... quem diria que teria uma Apache? European Union, sei que eles têm tanques Abrams e veículos Bradley, mas... Pois é, vou ter que confirmar isso. Posso ter me atrapalhado e estar totalmente errado, mas acredito que eles têm equipamento equivalente. Mas eles têm um equipamento muito bom. Eles têm um bom treinamento, mas o mais importante é que eles estão frescos. Se os israelenses quiserem provocar uma briga com eles, seria depois de terem lutado contra, que sei lá, 7, 8, 9, 10 países no último ano. Não estão fazendo muita coisa além de esgotar a tropa deles. Ah, não, eles mataram vários civis. Puxa, são bons nisso, são realmente bons nisso. Uma bomba de 2.000 libras na base de um apartamento de concreto faz maravilhas para renovar a paisagem. Sim, sério. Estou falando sério. Você está rindo disso. É rir entre lágrimas ou simplesmente chorar. É o que acontece no ambiente militar por um tempo. Você desenvolve um senso de humor bem negro. Se você não consegue rir do horror, você enlouquece. Minha esposa ainda não se acostumou com isso. Depois de tantos anos, você me conhece. Sim. Meu pai nunca foi assim. Seu pai guardava muita coisa para si, exatamente. European Union também guarda muita coisa para mim, exceto com meus filhos, mas a vida é outra história. Exatamente.
Sei que te segurei por um bom tempo. Quero agradecer e espero que esta não seja a última conversa, mas o começo de muitas. Com certeza. Não, foi ótimo. Excelente, excelente. Obrigado por participar. Estou ansioso para te ter de volta. Certo. Obrigado. E, sabe, vamos ficar de olho. A propósito, o que você acha da nova proposta do Trump? Ele quer que os árabes paguem pela guerra e quer 20% do valor de tudo que passar. É o meu chefe. Ah, quero dizer, acabo com o teu bairro e levo 20%. Sim, é ridículo. Sabe, European Union gostaria que ele tivesse a competência de um chefe da máfia neste ponto, mas não estou convencido. E está longe disso. É tão desconexo e, quer dizer, basicamente esquizofrénico. Não estou dizendo que ele seja esquizofrénico, mas é como, então hoje você tem, até hoje era 20% em cima de tudo o que sei isso, o que era ridículo. E tenho certeza de que o Marco Rubio ou alguém o puxou para um canto e disse: "Ei, tenho um vídeo meu do fim de junho dizendo que aquilo é via navegável internacional e ninguém tem o direito de impor nada." Então ele mudou todo o rumo, que agora é exatamente o que você está a dizer. Mas estão a tirar os 20%. Mas depois vamos fazer com que todos paguem por isso e vamos apenas bloquear o bloqueio. E depois vamos bombardeá-los. E então vocês vão nos ouvir. E é esse tipo de coisa sem sentido. E falando sério, o que me incomoda nisso é que, sabe, você olha para o Irã e para o que se passa na Ucrânia, e obviamente vocês estão no meio disso, e nós, aqui nos Estados Unidos, estamos a depender de cabeças mais frias entre líderes estrangeiros para garantir que não sejamos atingidos. E você pode ver isso como quiser, mas nós estamos provocando e matando membros de outros países, provocando os países, matando os seus militares, matando os seus civis direta e indiretamente. E estamos a contar com os líderes desses países para que não nos retribuam quando nós faríamos o mesmo num piscar de olhos. E, em algum momento, a minha maior preocupação é que toda essa boa vontade desapareça. E aí o que acontece? O que fazemos? Porque o povo americano não está mentalmente preparado para qualquer tipo de conflito sério, nem realmente entende o que está a acontecer. Portanto, isso simplesmente não é bom para os negócios. Você tem toda a razão. Você está absolutamente certo. É uma bagunça. E ainda estamos à espera de, quero dizer, cabeças mais sensatas, mais sábias. Elas finalmente aparecem. E para terminar com uma nota positiva, entra uma nova cabeça mais sábia. É a irmã do Lindsey Graham. A Carolina do Sul não tem sorte, cara. Cara, quero dizer, European Union não culpa ninguém além dos eleitores da Carolina do Sul. Conheço tanta gente que mora lá. European Union sempre pergunta a eles, como diabos vocês têm o Lindsey Graham? Como? Já perguntei isso várias vezes, Ninguém sabe. Ninguém mesmo. E ele se vai, sabe? Não que a European Union esteja zombando da morte de ninguém, porque isso seria errado. Mas ele finalmente se foi. E aí vocês ficam com a irmã dele. O governador a nomeou de todas as pessoas da Carolina do Sul. É a irmã dele. Sim, não dava para... Quero dizer... E ainda por cima, você até poderia aplicar alguma política real, tipo o governador, dizendo: gosto desse cara, então vou promovenciá-lo para aumentar meu prestígio. Tipo, sabe, alguém como um legislador estadual, um congressista ou um vice-governador. Não, você tem que escolher a irmã do cara que não entende nada de nada. E isso é tão transparentemente corrupto. European Union, Zay. European Union, Zay. Como o European Union disse, o povo da Carolina do Sul não tem sorte. É temporada de furacões 24 horas. 7 dias por semana, 12 meses por ano. Meus sentimentos a vocês. Escolham pessoas melhores e mais sensatas. Façam melhor. Sabe, European Union ia dizer Carolina do Norte. Mas sabe qual é a fama da Carolina do Norte na Guerra Civil? Não, não sei. O primeiro e o último soldado confederado a morrer. Não sei como provaram isso,
Mas essa é a teoria. Primeiro a morrer, último a morrer, isso não se deu bem. Não. Numa escala de 5 estrelas, não recomendo. Certo, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado por nos acompanhar. Voltaremos em breve. Certo, pessoal. Valeu. Tchau.